O vídeo de hoje começa com uma frase muito arrasadora. Existe muita intimidade em não falar mais com alguém. E esse é o vídeo. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Lucas, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre comportamento, vivências, às vezes um vlog, mas também nem sempre, porque eu não tenho paciência para editar. E é isso. Recentemente eu estava no Substack, que é uma rede social que eu costumo chamar de o Twitter do bem. E eu li essa frase num artigo que tentava definir, na verdade, o que era intimidade. E eu me lembro de sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Uma vontade muito intensa de falar com pessoas do passado. E aqui eu digo pessoas porque conforme eu lia esse artigo, eu revisitava muitas vivências. Eu me lembro de 7 anos atrás, onde eu tinha um grupo de amigos, na qual essas pessoas não fazem mais parte da minha vida. Eu me lembro de 3 anos atrás, onde eu fazia parte de um círculo que hoje não faz mais sentido para minha vida atual. Eu me lembro de 1 ano atrás, quando eu conversava com uma pessoa quase todos os dias e hoje ela não faz mais parte da minha vida. E pessoas vêm e vão. E toda vez que a gente conhece alguém, a gente dá um pouco de nós mesmos e recebemos um pouco também da outra pessoa. E cria-se ali o senso de intimidade. E eu lembro que esse artigo ele tentava definir as primeiras partes, né, os primeiros parágrafos era o que é intimidade em si. Eu não vou me lembrar exatamente o que dizia, mas para mim, intimidade é o espaço que se cria entre uma ou um grupo de pessoas onde existe um microcosmos ali. E por que eu trago essa ideia de microcosmo? Porque todo tipo de intimidade que a gente tem com qualquer pessoa que seja é diferente do tipo de intimidade que a gente vai ter com qualquer outra pessoa que seja. E isso é uma coisa muito incrível, porque eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, que a pessoa que eu sou no trabalho é diferente da pessoa que eu sou com os meus amigos, que é diferente da pessoa que eu sou com a minha família, que é diferente da pessoa que se apresenta nesse canal. Mas são todas personas da mesma pessoa. E eu acho que essa mesma ideia se aplica às relações, ao que eu penso sobre as relações. E quando a gente cria intimidade com alguém, essa pessoa, ou essas pessoas, a depender de como você enxerga, né, o ato de criar intimidade, essas pessoas, ou essa pessoa, tem acesso a uma parte nossa que mais ninguém tem. E você pode criar ou tentar replicar o mesmo tipo de intimidade que você tem em uma relação em outra, mas sempre vai ser diferente, porque são pessoas diferentes, convivências diferentes, e eu acho isso incrível, incrível. E eu me lembro que uma parte do artigo falava sobre essa questão de existe muita intimidade em você não falar mais com alguém, em simplesmente deixar as pessoas irem embora, em abandonar os laços, né? Porque as relações que a gente cria ao longo da vida, elas vão embora, infelizmente. Nada é eterno, nenhum amor, nenhuma amizade, nada é eterno. Porque ou essas pessoas morrem, ou essas pessoas nos deixam. Às vezes por encontrar algo melhor, ou alguma pessoa melhor, ou porque não faz mais sentido, ou porque tal amizade não é mais relevante. Mas, infelizmente, esse é o ciclo natural de todas as coisas. E eu interpreto essa questão de existir muita intimidade e não falar com alguém no sentido de houve-se ali uma supernova e criou-se um microcosmo. E naquele microcosmo entre mim e alguém na qual eu não faço mais contato, né? Essa pessoa não existe mais na minha vida, criou-se ali
um senso de unidade entre mim e aquela pessoa. E a partir do momento que não existe mais esse senso de unidade, que tal pessoa foi embora, fica-se um vazio ali. E esse vazio, ele te encara. Inclusive tem até uma frase que quando você olha para o vazio te encara de volta. Mas aplicando-se isso à relação, às relações, esse vazio ele te encara e você é obrigado a confrontar aquela ausência daquele cosmo de intimidade, sabe? Pensem nisso como se eu sou alguém e a outra pessoa é alguém e nós criamos ali um universo entre nós compartilhado. E a partir do momento que a pessoa vai embora, esse universo ele começa a ruir. E aí o Sol explode, todos os planetas explodem junto e ali acaba-se aquele universo. Mas existem vestígios do que foi um dia. E nesses vestígios a gente consegue entender que existem muita intimidade no compartilhamento que foi feito. E nós aprendemos sobre nós mesmos quando algo ou alguém vai embora. Porque quando alguém vai embora, essa pessoa deixa na gente pequenas poeirinhas da existência dela ali. Então, quando você está vivendo a sua vida e você vê algo e você lembra do que esse algo representou há anos atrás, existe muita intimidade nisso, sabe? Eu me lembro que eu tive um namorado e esse namorado me apresentou o universo cinematográfico da Marvel. Quando eu era mais jovem, eu ouvia falar de Capitão América, de Homem-Aranha, ouvia falar, mas eu não tinha conhecimento desse universo, porque a minha infância não foi muito pautada em mídias televisivas. E quando eu conheci essa pessoa me apresentou esse universo. E eu me lembro do ano 2018 e nós estávamos assistindo Lanterna Negra. E esse filme tem uma música que chama All the Stars e eu nunca esqueci essa música. Porque toda vez que eu ouço essa música, eu lembro daquela pessoa. Não porque eu tenho sentimentos por aquele ex-namorado, ou não porque eu ainda o ame, mas porque quando nós estávamos juntos, criou-se uma intimidade ali. E uma das galáxias dessa intimidade era essa música, All the Stars, do Kendrick Lamar e da SZA, que, diga-se de passagem, é uma música belíssima. E essa pessoa me apresentou o universo cinematográfico da Marvel. Então eu comecei a devorar esse universo. E a gente assistiu Guerra Civil juntos, só que infelizmente nós terminamos. Ou felizmente também, né? Porque não era uma pessoa muito boa para mim, e eu também não era uma pessoa muito boa para ele. E um ano depois, em 2019, saiu o filme Ultimato, né, dos Vingadores, o último grande evento da Marvel. E eu me lembro de ter ido ver esse filme. Eu não lembro com quem, mas se eu não me engano, eu não vi sozinho. Mas eu fui ver. E eu pensei muito naquela pessoa que me apresentou esse universo. E eu digo isso porque quando aconteceu isso há anos atrás, eu não tinha a noção que eu tenho hoje de que pequenos mundos são formados entre você e outra pessoa. E quando uma dessas pessoas vai embora, o pequeno mundo que foi criado, o grande mundo, a depender da sua consciência e estado mental, né? O grande mundo que foi criado ali, ele te traz essa coisa na questão da sua personalidade. Porque é aquilo que eu falei, sempre que alguém vai embora, ela deixa poeirinhas pra gente, ela deixa coisinhas que faz com que a gente sempre pense nela. E hoje em dia eu amo Marvel, inclusive daqui acho que 2 semanas vai estrear um novo filme do Homem-Aranha, e eu vou assistir
um grupo de pessoas muito especial. Eu acho que vai ser um grupo, não sei, mas eu não vou assistir sozinho. E vou criar novas memórias, e estou criando novas intimidades. E esse é o mais bonito da vida, sabe? Eu carrego com muito carinho tudo de novidade que as pessoas que já passaram pela minha vida me trouxeram. Mesmo que essas pessoas são pessoas que eu não fale mais. E eu acho que a maior beleza da intimidade é isso. É você valorizar o microcosmo, a grande. O planetinha mesmo, o mundinho que foi criado entre você e a outra pessoa. Por mais que vocês não se falem. Eu me lembro de um amigo que eu tive em 2017. E esse amigo, ele gostava muito da Katy Perry. E ele gostava muito da Melanie Martinez. E esse amigo, ele me apresentou um pouco desse universo da Melanie. Eu já ouvia, mas eu nunca tinha entendido exatamente, eu só ouvia. E ele me apresentou, ele me falava das teorias, ele me falava de toda a questão da ambientação da música. E eu me lembro de, nessas conversas, né, a gente conversar sobre o álbum da Katy Perry que era lançado na época, o Witness. E esse álbum foi um álbum que destruiu a carreira dela, diga-se de passagem, que as pessoas não conseguem superar isso até hoje. Mas toda vez que eu ouço esse álbum e toda vez que eu lembro das nossas conversas, eu percebo que criou-se um universozinho ali onde nós dois compartilhávamos um interesse em comum. E eu acho que isso é muito bonito. E eu prezo muito por isso. Eu sempre penso que toda vez que a gente termina um relacionamento, a gente não deve demonizar as coisas que a gente gostava com aquela pessoa. Porque quando a gente demoniza, a gente mata também uma partezinha nossa que também gostava daquilo. E por que não ressignificar, sabe? Que é coisa mais intimista do que essa, eu pelo menos desconheço. Enfim, acho que é isso que eu tenho para falar hoje. Eu gostaria muito de que cada pessoa entendesse a mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Mas se entender também não tem problema, porque somos seres plurais, né? E é isso. Deixo aqui a minha mensagem. E existe muita intimidade em não falar mais com alguém. Até a próxima. E é isso.